Neuropipo. Quem nunca esqueceu o que foi fazer um incômodo, esqueceu o nome de alguma pessoa, ou até mesmo, como acontece comigo de vez em quando, esqueceu onde estacionou o carro. Esses pequenos lapsos da memória podem ser inofensivos e não representar nenhum tipo de doença, mas alguns tipos de esquecimento podem sim ser preocupantes e indicar algum transtorno cerebral. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. E se você aí do outro lado gosta desses assuntos sobre saúde cerebral, não esquece de se inscrever no nosso canal. Aqui no meu consultório é extremamente frequente a queixa de perda de memória, de esquecimento. Eu atendo pacientes de diferentes faixas etárias, desde pacientes jovens até pacientes com bastante idade que me procuram pedindo ajuda, auxílio sobre a questão de esquecimento. Independente da idade, o mais importante passo aqui é a gente distinguir entre o esquecimento que é considerado normal e o esquecimento patológico. Nem sempre é fácil, mas quais são os parâmetros que a gente usa para fazer essa distinção? O primeiro fator que a gente usa é o quanto aquele esquecimento está trazendo prejuízo prático na vida daquela pessoa. O quanto aquele esquecimento interfere tanto na capacidade executiva daquela pessoa, quanto na sua independência. Então, eu observo se isso está trazendo piora no desempenho, seja no trabalho, seja no estudo, se aquilo está trazendo uma perda da independência, ou seja, era uma pessoa que antes saía sozinha, fazia tudo sozinha, mexia com o dinheiro, sabia dirigir, sabia planejar os caminhos na sua mente, e agora ela começa a ter mais dificuldade. E isso começa a fazer com que ela perca independência. Esses são alguns parâmetros que indicam esquecimento patológico. Outra característica importante de um esquecimento preocupante é o caráter progressivo. É um esquecimento que vai piorando, tanto de intensidade quanto de frequência ao longo do tempo. Outro sinal alarmante é quando, além do esquecimento, notamos mudança no comportamento. Era uma pessoa calma, educada, tranquila e começou a ficar mais irritadiça, mais reativa. Houve uma mudança do comportamento associada a uma perda de memória, é também um sinal de alarme. E por último, outra questão que é fundamental a gente caracterizar é se existe prejuízo na linguagem. É aquela perda de memória onde a pessoa está seguindo uma ideia, seguindo uma linha de raciocínio e isso se quebra de repente. O paciente não é capaz de concluir uma ideia, ele não é capaz de concatenar ideias. Isso também é um sinal patológico. E quais são as causas? Bom, as causas mais frequentes desse esquecimento trivial, mais frequente e inofensivo, são problemas na atenção. Infelizmente, toda vez que a gente não dá uma atenção única, individualizada para algo, a nossa capacidade de armazenar essas informações no nosso arquivo piora. E é natural que a gente tenha mais dificuldade de resgatar uma informação que foi arquivada de maneira ineficiente. Outra questão que costuma também prejudicar a nossa capacidade de memorização são distúrbios do sono. Quanto o sono é ineficiente, a nossa capacidade de armazenar informações piora. Mas essas situações normalmente levam a maior frequência desses esquecimentos triviais. Porém, algumas situações estão diretamente relacionadas a um esquecimento mais pronunciado e patológico. Existem desde coisas simples como deficiência de vitaminas, entre elas a vitamina B12, alteração de hormônio, principalmente o hormônio da tireoide, ela causa um prejuízo importante, tanto da memória quanto da cognição como um todo.
Existe uma condição neurológica também, chamada de hidrocefalia de pressão normal. Tem um vídeo aqui que detalha sobre essa condição e que também causa um prejuízo patológico à memória. Mas essas causas que eu mencionei são importantes a gente investigar, porque elas são tratáveis, elas são reversíveis. A gente corrige a vitamina, corrige o hormônio, trata a hidrocefalia e o paciente recupera a memória, ele recupera cognição. E também existe, infelizmente, as doenças neurodegenerativas, as demências, entre elas a mais conhecida é o Alzheimer. E eu falo isso não só como paciente, mas também como familiar. A minha mãe, infelizmente, tem um diagnóstico já de Alzheimer, já estão indo aí para o 10º ano convivendo com essa doença, que não é fácil. E que chamava muito atenção, por exemplo, no caso da minha mãe. Vou conversar aqui um pouco com vocês para vocês tentarem entender. Ela começou a realmente se perder no tempo, não saber datas direito, mudou muito o comportamento, ficando mais agressiva e também começou a ter dificuldade de se localizar espacialmente. Então ela se perdia com facilidade, tinha dificuldade de seguir caminhos que ela fazia com muita facilidade. Para a gente entender qual é o tipo de doença, a gente realmente precisa investigar. Então, quando um paciente chega aqui com queixa de memória, a gente primeiro destrincha, define se é normal, patológico, e individualiza exames. Agora, se você aí do outro lado reconheceu que algum familiar seu ou até mesmo você está tendo sinais de alarme, é importantíssimo que exames de sangue e principalmente de imagem sejam feitos. Para a gente poder ajudar a pessoa com esquecimento, o primeiro passo é um diagnóstico assertivo. Só assim a gente consegue ser efetivo no tratamento. Um ponto importante que eu vou frisar aqui é que não tolerem esquecimento só porque a pessoa tem mais idade. É muito comum a gente negligenciar o esquecimento em pacientes mais idosos, achar que por ter mais idade é perfeitamente normal. Não é. Se esse esquecimento está prejudicando a independência ou a realização de atividades diárias desse idoso, isso sim precisa ser investigado. Outro erro muito comum é achar que qualquer tipo de esquecimento é igual ao Alzheimer. Não é assim. Eu recebo muitos pacientes que tinham diagnóstico de Alzheimer e a gente faz uma investigação aprofundada e às vezes descobre causas tratáveis de demência, principalmente a hidrocefalia de pressão normal. Então, a dica que não é para você esquecer é que esquecimento frequente precisa sim ser investigado. Se você aí do outro lado tem alguma dúvida, algo que você gostaria que eu explicasse melhor, mande para mim aqui nos comentários, que é sempre um prazer responder vocês. Até o próximo vídeo, NeuroPeople!